Bem-vindos à aula 2 do nosso curso de maçonologia do módulo História, Origens e Lendas. Então, analisamos na aula 1 a importância do estudo da história, dos eventos factuais, digamos assim, dos eventos da história do espaço-tempo, com o mito. Não só na maçonologia, mas na história das civilizações, das religiões, dos eventos políticos, mito e fatos se cruzam. Então, mitos acabam influenciando novos fatos e os fatos também geram novos mitos. Há um cruzamento aqui de universos muito interessante, bem além daquela ideia normal que se tem do mito. O mito, então, é uma coisa muito viva. Alguns autores, o René Guénon, por exemplo, que é um maçom importante, diz que o mito não é uma coisa sobre o passado, mas é uma coisa sempre viva, que acontece a todo instante, a todo momento, porque ele está no imaginário das pessoas e, consequentemente, da civilização, de tudo aquilo que nasce na civilização. Na maçonologia não é diferente. Então, da mesma forma que vocês estudaram na aula 1, a importância de compreender muito bem, sem desprezar o fato histórico do espaço-tempo, e também sem desprezar o mito. Não é aquela coisa de ficar preso no imaginário simbólico, na lenda e tudo mais, como também não é só aquele olhar historicista, porque a história também se faz através dos mitos. Quando falamos de maçonologia, a coisa é um pouquinho mais complicada. Por quê? Alguns erradamente dizem que a maçonaria ela é sincrética. É sincrética porque, ao passar do tempo, a maçonaria foi absorvendo mitos, ensinamentos, valores e histórias do judaísmo, do cristianismo. Em alguns lugares do Oriente Médio, por exemplo, teremos oportunidade de falar disso no futuro, mais elementos islâmicos e assim por diante. E também, quando as pessoas chegam nesse estudo que faremos aqui, elas percebem que é uma influência do imaginário desde lá da Babilônia até o cristianismo, a Cabalá, depois a reforma protestante e assim por diante. Imaginam que isso é um grande sincretismo, é uma grande panela aí de misturas de crenças e valores e tudo mais, só que não é bem assim. Esse estudo serve justamente para esclarecer este ponto. Por quê? Em primeiro lugar, aspectos do imaginário que são universais. Ou são universais por conta do inconsciente humano, do inconsciente coletivo, interpretar as coisas de uma mesma forma. Por exemplo, a ideia de que o universo surge do desmembramento de um homem primordial é comum ao hinduísmo e à Kabbalah. No hinduísmo você tem a de Purusha, que é o homem primordial, o Purusha primordial, que é desmembrado para criar o universo. Na Kabbalah você tem Adam Kadimon, que é o equivalente, esse é de Purusha, é o Adão primordial, do qual se forma o universo a partir do seu desmembramento. Na mitologia escandinava, essa questão também está presente, né, no desmembramento de um gigante, que aí as criaturas são levadas aos deuses. Então, vejam que a humanidade tem já no seu imaginário, de forma coletiva, antes até dos contatos mútuos entre esses povos, de colocar o nosso surgimento como o desmembramento, né, de um ser primordial. Isso porque o nosso inconsciente sempre busca uma origem primária que é indivisa e perfeita daquilo que vivemos aqui de forma múltipla, imperfeita e impermanente. Então, fazendo essa ressalva, há coisas que são compartilhadas aí pela oralidade, pelo contato entre os povos e assim por diante, mas há coisas que são comuns, a interpretação que o ser humano costuma dar aos eventos que ele passa aqui nessa vida, aqui na Terra. Na maçonologia é a mesma coisa, então alguns pontos aqui que estudaremos são ligados a uma espécie de oralidade que foi passada, uma influência que foi passada, e alguns pontos são diretamente ligados a esse imaginário coletivo, ou seja, são refinamentos
das percepções humanas, que a maçonaria confere um simbolismo, uma interpretação através do símbolo. É bom ressaltar aqui que não é uma interpretação só simbólica, ou seja, é uma interpretação através do símbolo, onde o símbolo não é a explicação, mas o símbolo é a ferramenta para que se chegue à explicação. Dito isso, passaremos agora para o nosso primeiro slide, colocando alguns pontos aqui. E é bom lembrar que, quando for o caso de alguma oralidade, avisarei aqui durante a aula. Quando for um caso do imaginário coletivo, um refinamento das percepções universais humanas, também avisarei. Então preste atenção. Seguindo esta linha de raciocínio, temos primeiros documentos que apontam para as origens lendárias e históricas da maçonaria. São os chamados antigos deveres ou Old Charges, que fazem parte da teoria da lenda de York. Por que teoria da lenda de York? Porque, segundo esta teoria, a maçonaria teria surgido, ou melhor, tomado forma, nestes antigos documentos que atribuem a origem da maçonaria às constituições feitas durante o reinado do rei Eteostano da Inglaterra. Quem foi o rei Eteostano? O rei Eteostano da Inglaterra teria vivido por volta do ano 895 até 939, aqui da Era Comum. Foi rei dos anglo-saxões e foi sucedido por um rei também muito conhecido, que é Edmundo I, e também é filho de um rei muito importante até para as igrejas do Oriente e do Ocidente, na época ainda não estavam separadas, que é Eduardo o Velho. O rei Eteostano, segundo esses documentos, teria recebido, então, uma espécie de conhecimento iniciático que supostamente viria de figuras lendárias da Bíblia e dos Midrashim, as chamadas lendas midráshicas. O que é um Midrash? Midrash é uma interpretação rabínica, uma hermenêutica rabínica da Bíblia. É chamado Midrash porque Midrash quer dizer estudo, hermenêutica. E no meio dessa hermenêutica, os rabinos também contam lendas e histórias sobre as figuras da Bíblia. Então, esse documento vai apontar ali a origem dos mistérios da arte de construir, da música, da metalurgia, da tecelagem e até do mundo espiritual a figuras como Lamer, Naamá, Caim e Tubal-Caim. Estes homens de tempos antigos, ou seja, de um período pré-diluvial, teriam preservado este conhecimento até Noé. Noé teria passado este conhecimento a seus filhos e estes seus filhos teriam passado este conhecimento a homens de todas as partes do mundo, como o lendário Hermes, Pitágoras e Euclides. Vejam como este ponto aqui é importante. O que é oral que pode ter influenciado? Na época do rei Eteostano, o Ocidente ainda não tinha muito contato com o mundo oriental. Foi só mais ou menos 2 séculos depois que surgiram na Inglaterra os primeiros arabistas, que ali o Robert de Chester, o próprio Michael Scott e outros estudiosos, até o Roger Bacon, que divulgaram a alquimia, a filosofia grega e a álgebra comum ao mundo árabe ali na Inglaterra, traduzindo documentos do árabe para o inglês da época, aquele inglês antigo, e também para o latim. Mais ou menos, então, depois dessa época do rei Eteostano, esse documento não é da época do rei Eteostano, é posterior, percebe-se que na Inglaterra começa ali um fluxo das ideias orientais, também parte ali pelo começo das cruzadas. Então, chega ali no Ocidente, principalmente na Inglaterra, as lendas judaicas, islâmicas, sobre figuras do chamado Velho Testamento dos cristãos, né, ou Tanakh para os hebreus, ou ainda também para os hebreus a Mikra, que é as escrituras, aquilo que está escrito, mas também junto daquela tradição oral dos hebreus, ou seja, o Midrash e suas Agadot. Agadot quer dizer lendas, contos. Então percebe-se que aí há uma influência, sim, né, porque veremos neste curso, ainda nas próximas aulas,
como essas lendas influenciaram a formação das lendas da maçonaria, mas neste aspecto aqui dá para falar esse pedaço é um imaginário oral, é uma transmissão oral, ali influência judaica, influência das lendas do Oriente, até do Oriente cristão também, que chegava ali na Inglaterra, e também do mundo islâmico. Basta lembrar que a alquimia surge no Ocidente através do mundo islâmico. O Robert de Chester, como mencionei, o Roger Bacon, a tradução do Turba Philosophorum, que é a Assembleia dos Filósofos, que é traduzida do árabe para o latim e fica muito popular na Inglaterra. A alquimia até se desenvolver depois na França, ela tem uma explosão, né, ali na Inglaterra, desperta muito interesse na Inglaterra. Então, a Inglaterra é um ponto principal aqui para entender este desenvolvimento, porque estas constituições mais antigas ali, as teorias que atribuem uma origem na Inglaterra, são tão importantes para compreender a maçonologia. E aqui somos levados para mais uma pista, o chamado manuscrito Halliwell, ou poema Régio. Foi publicado em inglês moderno pelo irmão Halliwell em 1840 nos Estados Unidos, por isso que recebeu o seu nome. Mas é um poema publicado tomando como base um manuscrito de origem desconhecida que já era tido como antigo em 1757, na época do rei Jorge II. Ficou conhecido como um poema sobre as constituições da maçonaria. Possui ainda uma linguagem tipicamente católica, então é anterior à reforma anglicana. Por que dizemos isso, que possui uma linguagem tipicamente católica? Porque ele tem uma linguagem muito parecida com aquele documento antigo que acabamos de estudar sobre a teoria de York, que atribui a arte dos maçons a Euclides, o pai da geometria, e diferente ali do documento anterior, que é mais judaico, esse vai atribuir a origem da maçonaria a uma sabedoria que vem do Egito, entregue à Inglaterra durante o reinado do rei Eteostano. Ou seja, temos aqui uma semelhança entre documentos. Os dois apontam uma mesma coisa, só que esse tem um sabor, digamos, menos judaico. Seria possível datá-lo por conta disso, pela origem da sabedoria através do Egito, a época em que florescia o hermetismo na Europa, ou seja, seria por volta dos séculos XIV ou talvez o século XIII, em que ocorreu ali através, né, dos alquimistas também um grande interesse pelo Egito e a atribuição dos mistérios ao Egito, fazendo renascer ali ao imaginário grego, que também, nos próprios filósofos gregos, atribuíam a origem de seus conhecimentos ao Egito. Desta forma, podemos dizer que a presença de elementos orais diferentes, ou seja, elementos orais que no caso em um documento é mais judaico, no segundo é mais hermético, é mais europeu, digamos assim, mas há um ponto em comum no imaginário aqui. Todos os povos costumam atribuir a origem de seus conhecimentos ou da base de seus conhecimentos, daquilo que é essencial para o desenvolvimento da civilização, como a música, a arte, a tecelagem, tudo aquilo que já mencionamos, a figuras místicas, ou a mitos, ou a deuses ou a seres que desceram dos céus, ou ainda a figuras históricas que são, digamos, transformadas em mito. Isso aconteceu também muito na Idade Média e também durante a própria Renascença, em que filósofos gregos ganharam quase que uma hagiografia, foram transformados quase em mitos, em fazedores de milagres e assim por diante. E isso até em tempos mais remotos já era bem comum. Quem conhece, por exemplo, a mitologia babilônica, vai lembrar que os babilônicos atribuíam a origem de seus conhecimentos a um sacerdote que era metade peixe, metade homem, chamado Oanes, que teria tirado
a humanidade de um estado de caos e ignorância, ensinado a agricultura, a música, a arquitetura, a geometria, a matemática e a própria escrita. E quem conta isso é um sacerdote babilônico helenizado chamado Beroso. Foi o primeiro babilônico a sistematizar a história babilônica no modo que era comum aos historiadores gregos. Então, há aqui já uma certa semelhança. Qual é essa semelhança que podemos dizer? É que atribui a arte dos maçons, ou seja, a arte da geometria, a arte da construção harmoniosa, a grandes figuras do passado. E aqui eu coloco alguns pedaços do poema Régio. Além disso, ele ordenou que de mestre devia ser chamado, para que ele fosse o mais venerado, e assim deveria ser chamado. Ou seja, aqui é algo presente no imaginário maçônico, nos rituais maçônicos e nos deveres, já em um documento muito antigo, que é provavelmente anterior à própria maçonaria, em que o mestre, então, é um venerável, né, por deter o conhecimento superior. Mas os pedreiros nunca devem se tratar dentro do ofício entre todos eles, nem de súdito nem de servo, mas de meu querido irmão. Embora ele não seja tão perfeito como o outro, cada um deve chamar os outros companheiros por companheiro, pois todos eles nasceram da mulher. Vejam que interessante. Então, mais uma coisa presente do imaginário maçônico, dos deveres e da própria maçonaria, em que você tem distinção de graus de conhecimento, mas são todos irmãos livres, estão todos numa irmandade, a liberdade, igualdade e fraternidade, já neste antigo dever, o que é algo bem presente no imaginário judaico. Pode ser até uma influência da própria mentalidade judaica, que é uma mentalidade igualitária. A sociedade judaica, nem na monarquia, possuía, por exemplo, títulos de nobreza. Era uma sociedade que havia, sim, diferenças econômicas, mas a igualdade, digamos, ontológica era bem presente. Você não encontra no mundo judaico antigo diferenças entre os homens, além das diferenças econômicas, como você encontra no Egito, na Grécia, em Roma, na Babilônia e assim por diante. Desta forma, através do bom humor da geometria, iniciou-se o primeiro ofício da alvenaria. O escriba Euclides deste modo encontrou esta arte da geometria na terra do Egito. No Egito ele ensinou amplamente, em terras diversas em todos os lados. Muitos anos depois eu entendo, antes que a barca viesse para esta terra, esta embarcação veio para a Inglaterra, como afirmas. Nos bons dias do rei Eteustano, ele fez o hall e o salão, e o templo de grande honra, para disportá-lo tanto de dia como de noite, e adorar a seu Deus com todas as forças. Este bom senhor amou este ofício com presteza. Mais um aspecto lendário muito interessante aqui, e que é fundamental para o maçom ou estudioso da maçonaria entender melhor como é o imaginário, a noesis maçônica segundo documentos antigos, como o imaginário maçônico foi formado. Neste pedaço do poema destacamos o seguinte: Euclides encontra este ofício da arte da geometria na terra do Egito. Então ele não desenvolve pelo teu intelecto, dá a entender aqui que ele encontrou este ensinamento como alguém encontra um gênio da lâmpada ou encontra um manuscrito com os conhecimentos prontos, e ali ele ensinou essa arte depois para diversos lados, até que chegou à Inglaterra durante o rei Eteustano, e ele, recebendo este conhecimento, ele fez um hall e um salão e um templo. Então, a própria organização aqui de uma loja maçônica, e era um templo para adorar a Deus em verdade, como homem retificado, e o rei Eteustano amava este ofício como ninguém. Então, vamos lá
vou voltar agora para a nossa explicação a pontos importantes para ressaltar. Vejam como é importante este estudo, que leva à compreensão não só da maçonaria, mas também ao desenvolvimento do próprio hermetismo e da tradição esotérica ocidental. Por quê? Temos documentos que atribuem ali as origens tanto aos patriarcas pré-dilúvio, né, do Tanar, do Velho Testamento cristão, como documentos que apontam para o Egito, ou seja, dá para separar aqui então já uma coisa, conforme o tempo passa, a mentalidade que era mais cristã e mais ligada ali ao chamado Velho Testamento, as explicações buscavam sua origem ali, em homens míticos neste caminho. Na Renascença, em que o interesse pelo Egito despertou, o interesse pelo Egito aumentou, isso você percebe também estudando a própria alquimia, né? Então, ali no princípio da alquimia, não há um simbolismo muito presente ligado aos deuses da Grécia e do Egito. Depois isso fica mais comum, né? Até no auge da Renascença, quando isso atinge o seu mais alto nível, e ainda sem desprezar as origens judaicas, porque até a Kabbalah, que vai surgir um pouco depois dos arabistas ingleses, ou melhor, vai surgir na Europa, né, um pouco depois dos arabistas da Inglaterra, faz, né, com que tenhamos uma separação, um entendimento sobre as mentalidades. Ou seja, nas duas lendas temos um imaginário comum. Qual é esse imaginário comum? Que em tempos muito antigos, ali no Oriente, as artes foram ensinadas e transmitidas a grandes homens que as transmitiram adiante pelo mundo, até chegar, por exemplo, na própria Inglaterra. Olha só que interessante este ponto aqui, é algo que você precisa prestar muita atenção para não se perder no raciocínio. Para as lendas judaicas, as artes, né, também foram ensinadas ali por homens antes do dilúvio. E depois Noé levou essas artes, como já mencionei, e assim por diante. Para os babilônicos e egípcios também, as artes então foram ensinadas por deuses ou figuras mitológicas e transmitidas ali, no caso, para os sacerdotes e faraós, reis e imperadores e homens de mistério, né, desses povos. Então, a origem das nossas artes, das nossas coisas que fazemos aqui na Terra para o desenvolvimento humano, são origens sempre míticas, origens que advêm de grandes homens e de grandes seres, ou até mesmo de deuses. Ou seja, não interessa se o imaginário é mais judaico, né, ou como por exemplo em época mais católica, ou se ele é um imaginário egípcio, como em uma época mais renascentista, mais hermetista. O que interessa aqui é que há uma ideia comum. Tá? Esta ideia comum vai apontar então para o passado e a mitos, né, a figuras mitológicas ou deuses, as origens das artes. Alguém pode achar que isso é desprezível diante da história, né, que a historiografia ela hoje passa uma ideia mais precisa das coisas, de como o ser humano desenvolveu a arquitetura, a construção, a música, a culinária, a medicina e tudo mais. Só que um bom historiador, um historiador atento, um bom antropólogo, um antropólogo atento, ele sabe da importância dos mitos na formação dos eventos históricos, aquilo que eu mencionei na aula anterior e na introdução desta aula. Não é por acaso que, por exemplo, a medicina moderna, hoje, ela sempre, né, com todo o seu desenvolvimento científico e técnico, ela venera até hoje a memória de Hipócrates. Sempre se faz o juramento de Hipócrates,
o símbolo do caduceu de Hermes ainda é presente na medicina, ou seja, o mito nunca é abandonado do ofício, porque o ofício foi construído naquele alicerce. Então, toda arte, toda técnica humana, ela possui ali a sua figura mitológica, ainda que a figura mitológica seja real. É o caso, por exemplo, o papel de Albert Einstein na ciência. A figura do Albert Einstein, do cientista meio maluco, com aquele cabelo todo, sabe, badernado, despenteado, né? Muito presente no imaginário dos aspirantes a cientistas e dos próprios cientistas de hoje. A figura do cientista maluco, né? Meio maluco e meio gênio. Então, é importante perceber isso. Uma pessoa que deseja analisar qualquer coisa do mundo, não só maçonologia, ela precisa olhar para o que inspira aquilo que ela está estudando. E no caso, então, da maçonaria, qual que é a inspiração da maçonaria? É o que vocês viram aqui, né? Digamos que a mentalidade, a noesis, o imaginário inspirador da maçonaria é o ensinamento sobre a técnica ou arte de construção, né, que foi passada ali de tempos antigos por grandes homens e entregues com uma série de deveres. Estes deveres implicavam em graus de conhecimento e uma igualdade entre aqueles que partilhavam daquele conhecimento iniciático. É o que veremos agora num documento também muito interessante. É o chamado manuscrito Koch, ou as Constituições Góticas da Maçonaria. Este manuscrito é o primeiro que dá a fundamentação na arte maçônica, na arte da construção, nas 7 artes liberais, e coloca também lendas bíblicas e midráshicas, conforme veremos aqui, né, as origens destas 7 artes liberais. Então, segundo este manuscrito, Jubal teria sido o primeiro mestre maçom, mestre de Caim. E as 7 artes liberais teriam sido transmitidas a Nimrod e de Nimrod a Abraão. Abraão a teria transmitido ao Egito, e assim a ciência da construção da maçonaria teria sido difundida e preservada no Templo de Salomão. Aqui eu marco uma diferença significativa, que a maçonaria chega neste documento à Inglaterra pela França, não mais ali, né, direto ao rei Eteostano, mas sim por Santo Albano, que chega à Inglaterra através da França. Eteostano teria sido o primeiro rei iniciado por Santo Albano e então transmitido através da casa de York. Vamos lá, temos vários pontos importantes aqui que precisam de esclarecimento. O primeiro ponto é que essa sistematização dos conhecimentos pelas 7 artes liberais já dá uma ideia que esse documento ali do final da Idade Média, do começo da Renascença, por ali. Segundo, que há uma presença muito importante das lendas midráshicas aqui, porque essa história de Caim ter transmitido esse conhecimento de Jubal adiante, esse conhecimento das artes liberais, e este conhecimento passado de Abraão a Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod é uma figura fundamental para o nosso entendimento aqui. Nimrod é mencionado na Bíblia como o primeiro grande caçador e o primeiro grande rei que a terra viu, o primeiro homem forte, o primeiro homem poderoso. Nimrod era contemporâneo de Abraão e tentou matar Abraão, jogou Abraão em uma fornalha, só que Abraão escapa ali por um milagre divino, porque Abraão não queria mais idolatrar aos deuses da Caldeia, aos deuses dos caldeus. Mas Abraão teria sido, segundo este documento, o mistagogo de Nimrod. O que isso significa? Vamos agora buscar uma explicação nos midrashim judaicos. Os midrashim judaicos e também livros antigos como Sefer Yetzirah atribuem a Abraão um conhecimento muito vasto no esoterismo. Então, por exemplo, quando a Torá diz que Abraão ganhou almas no Egito, o Sefer Yetzirah diz que Abraão
fez vida no Egito, ou seja, ele criou vida a partir do barro. Então, o Sefer Yetzirah menciona que Abraão detinha o conhecimento das letras hebraicas para fazer magia. Depois, os Midrashim contam também que Abraão, quando foi preparar o seu testamento, a tua herança, ele entregou a aliança com Deus ao seu filho Isaque e a Ismael, ou Ismael aqui, e os outros filhos que ele teve com as concubinas, os mistérios destas artes arcanas, porque ele não podia passar aos filhos espúrios o conhecimento da aliança com Deus e a própria aliança na carne, que é a circuncisão, ou seja, o pacto ficaria fechado ali entre o filho de Abraão com Sara, que era judia, mas aos outros filhos ele entregou estes conhecimentos. Alguns midrashim mais tardios dizem até que esses filhos de Abraão foram para a Índia e lá na Índia criaram um sistema religioso baseado nesses ensinamentos de Abraão, fazendo nascer a astrologia hindu e os próprios nomes de alguns deuses da Índia. Então, esses midrashim mais tardios dizem que Brahman vem de Avraham e Sarasvati de Sarai. Então vejam como pode ter uma influência judaica aqui, independente desta teoria dos Midrashim estar correta ou incorreta, ser verdadeira ou falsa, mas vejam que a mentalidade dela se faz presente aqui. Vai atribuir então esta origem a Abraão, espalhando o conhecimento pela terra. Outro aspecto importante deste documento que vai ligá-lo às lendas judaicas, às interpretações rabínicas, é esta questão do Templo de Salomão ser o próprio custódio dos conhecimentos da construção. Ou seja, aqui vamos para a interpretação rabínica, que é um pouco mais complicada, mas explicarei com detalhes para que todos entendam. Vejam só, para os Rahamim, para os sábios do judaísmo, o Templo de Salomão possuía uma arquitetura perfeita, ele era uma espécie de representação cósmica no ponto certo ali do mundo, no centro do mundo, segundo os hebreus, e também a sua arquitetura revelava a própria ordem cósmica, porque era ali que descia a Shekhinah, que é a presença divina, que ela se fazia presente aqui na Terra, em um local físico, e para isso, este lugar tinha que representar a ordenação cósmica perfeita. Não era apenas um templo feito para ser belo, como era muito belo, mas era a própria representação da harmonia cósmica. Os Rahamim disseram mais tarde também, quando Herodes reformou o templo, ou seja, o templo de Salomão cai na mão dos babilônicos, aí é reconstruído, né, mais tarde, quando os judeus são liberados da Babilônia, mas a dinastia herodiana, que era uma dinastia helenizada, romanizada, o rei Herodes então decide reformar o templo, deixar o templo mais belo, mais suntuoso e com ares mais helenísticos, digamos assim. E aí que os Rahamim começam a alertar antes do templo cair que o templo seria destruído novamente e ocorreria a Galut ou Golos, a diáspora, porque Herodes havia deixado o templo muito bonito, tanto que eles mesmos dizem que quem não viu o templo de Herodes não viu beleza no mundo, porque ele ficou muito belo, mas essa harmonia cósmica abalada fez com que o templo fosse demolido novamente, os judeus dispersados. Então essa ideia do Templo de Salomão, ele como a figura perfeita da harmonia cósmica, que vai parar aqui neste documento, já existia também entre os hebreus, no meio da hermenêutica hebraica, tanto sobre as escrituras como sobre o próprio templo, a vida no templo, como também sobre o papel deste templo na harmonização cósmica. E isso é muito presente na maçonaria, como abordaremos ainda neste curso. Outro aspecto importante é essa história do rei Eteostano ter recebido estes documentos, esta constituição,
de Santo Albano, que veio da França e entregou os mistérios ao rei Eteostano, que coloca este manuscrito como certamente posterior aos seus anteriores mencionados aqui nos nossos slides, porque esse tipo de narrativa em que já aparece um santo, né, transmitindo um conhecimento, um ensinamento, já do começo da Renascença ou até do meio da Renascença, por influência de um livro chamado Legenda Áurea. Foi um livro muito popular na Idade Média, que era muito popular na Renascença também, um grande tomo com as vidas de diversos santos, principalmente missionários, e tudo isso foi influenciando as narrativas ali da Europa. A figura dos santos missionários, Santo Agostinho ganha um papel missionário até na Europa, São Patrick, né, ou São Patrício da Irlanda, Santo Olavo da Noruega e assim por diante. Então, é provavelmente posterior a essa popularização da Legenda Áurea. Este documento possui um excerto muito interessante que eu compartilho aqui com vocês. Sutil, como a Bíblia diz em seu capítulo 4 de Gênesis, que diz que Lameque gerou em sua outra esposa, aquela chamada Zilá, um filho e uma filha. Eles foram chamados de Tubal-Caim, e a filha chamada Naamá. E como o Policrônico diz, que alguns homens dizem ser a esposa de Noé. Mas nós afirmamos que não. Entenda, este filho Tubal-Caim foi o pai dos ferreiros e dos artesãos, e de outros ofícios do metal, isto é, do ferro, do latão e da prata. O manuscrito continua. O segundo artigo é este, que todo mestre desta arte deve ser avisado antes para vir à sua congregação, e que ele venha corretamente, mas poderá alegar alguma desculpa com motivo. Mas, no entanto, se for considerado rebelde em tal congregação, ou com defeito em qualquer forma, causador de dano de seus senhores e reprovável nesta arte, não será desculpado em qualquer hipótese, e incorrerá no risco de morte. Vejam que interessante este manuscrito e estas lendas, como estudaremos agora. O Midrash atribui a Tubal-Caim uma característica muito interessante. Vocês estudarão aqui neste curso, neste módulo ainda. Eu vou contar aqui, depois nos aprofundaremos mais nesse assunto. Tubal-Caim era um homem tão maldito, tão perverso, que ele já nasceu castigado. Quando ele foi nascer, a sua mãe não encontrava nem mesmo uma sombra para que ele nascesse. Ao mesmo tempo também, os Midrashim afirmam que os homens naquela época eles viviam mais porque estavam mais próximos da era no Gan Eden, no Jardim do Éden, Gan Eden em hebraico. E por conta disso, eles tinham poderes e recebiam favores dos céus que hoje não existem. Essa é uma explicação que pode ser crida pela religião, pela revelação, ou pode ser tida como metafórica e simbólica, como é até por alguns rabinos de linha mais racionalista, como Sforno e o próprio Maimônides. Mas, segundo estas lendas, Tubal-Caim foi o primeiro homem que não ganhava nada dos céus. Ou seja, ele não tinha dom espiritual algum, ele não tinha poder espiritual algum e nada dos céus vinha para ele. Nem uma sombra para refrescar a mãe dele, para ele nascer, apareceu. Nem isso ele teve. Então ele começou a desenvolver, para sobreviver, a chamada metalurgia. Ele foi o primeiro ferreiro, o primeiro Haddad, né? Ou seja, o primeiro em árabe Haddad, em hebraico Haddad, o primeiro ferreiro, o que deu início ao trabalho com os metais. Isso para conseguir sobreviver ali em um mundo em que as pessoas tinham poderes e tinham favores dos céus, e ele não. Ele inicia então esta arte que, segundo esse documento, é passada adiante. Mas curiosamente esta arte ela é recebida, os documentos citam,
por homens mais, digamos, puros. Essa arte vai chegar depois a Abraão, a Euclides, ou seja, reparem que a arte de Tubal-Caim, a arte de um ferreiro grosseiro, um homem perverso, um homem mau, ela depois chega em homens melhores, como por exemplo nos próprios documentos de Qumran. Eu posso falar disso para vocês porque eu estudo os documentos de Qumran, tenho até um livro sobre esse assunto, e em Qumran há essa característica com Noé. Noé é um homem que, segundo Qumran, nasce como um bebê marcado, uma criança marcada, com uma marca vermelha na testa, que era um sinal de poder, e algumas vezes achavam que ele nem era deste planeta, que ele emanava uma luz muito grande ainda no leito de criança, né? E Noé, então, digamos, purifica esta arte que ele recebe. Ele recebe esse conhecimento ali, que vem através até de homens perversos, e dá um sentido melhor. É uma influência, né, na própria maçonaria, no próprio imaginário maçônico, em que o homem, então, quando vai ali como aprendiz, ele está entrando como um homem profano, como uma pedra bruta, a ser lapidada. Lapidada através do quê? Do conhecimento. O conhecimento, né, para se lapidar, ele está no próprio interior do homem. Isso, tanto a Kabbalah como o sufismo, a própria tradição ocidental, esotérica, afirmam. Este conhecimento é interior ao homem, à sua centelha divina, mas ele precisa ser lapidado. Então temos várias escolas que lidam, digamos, com a transformação deste conhecimento interno para que o homem deixe de ser essa pedra bruta, este ser grosseiro, e se transforme em um iluminado. A maçonaria vai trabalhar com isso que vocês viram aqui, porque estes documentos atribuem como um conhecimento principal o da construção. Então o templo, vejam só, o templo é a harmonia cósmica, e disso você consegue chegar à mentalidade maçônica, que vai trabalhar com o simbolismo da lapidação da pedra, que é a arte da construção. E aqui, nesta mesma linha, temos outros manuscritos importantes, como o manuscrito Dowland. Foi publicado em 1815 por James Dowland e narra uma história muito semelhante ao manuscrito anterior, que é chamado de manuscrito Grande Loja número 1. Ou seja, temos então histórias contadas até o século XIX que remetem às mesmas origens e mesmos princípios. Ou seja, as lendas aqui já nos levam a um ponto da história factual, digamos assim, da nossa história, dos eventos no nosso plano, que não há dúvidas sobre eles, são atestados pela história, por documentos, por arqueologia e testemunhos, e assim por diante. Na Idade Média, para você exercer uma profissão, você precisava participar de uma guilda, né? Ser iniciado, digamos assim, uma corporação daquela profissão. Então, se você fosse um pedreiro, ou um sapateiro, ou um ferreiro, você precisava fazer parte de uma guilda, né? Ou seja, você era colocado, iniciado nesta guilda com as obrigações e aprendia o ofício daquela arte, daquela profissão. Isso também conferia alguns benefícios. Só os membros da guilda recebiam uma espécie de selo, um colar ou um anel, alguma coisa desse tipo, que dizia que aquela pessoa, aquele profissional, era um membro regular daquela guilda, né, de todas as profissões aí que faziam parte do mundo medieval. Isso conferia também algumas vantagens. Por exemplo, você era um membro da guilda dos sapateiros em Munique, na Alemanha, e você ia para Londres, na Inglaterra, você se apresentando lá como um sapateiro da Guilda dos Sapateiros de Munique, você era recebido na Guilda dos Sapateiros de Londres e te arrumavam ali uma ocupação, você não morria de fome. Então, era uma espécie de bem comum aí a profissão, que era passada por esses rituais, né, que na época não eram rituais religiosos, nem talvez, né, místicos, como já vou explicar. Mas era inserido, então, em uma corporação através do teu ofício. É claro que
o mundo medieval não é como as pessoas pensam, que era exclusivamente católico. As lendas e elementos do mundo pré-cristão faziam parte ainda, e com certeza vários deles sobreviveram nessas guildas. As guildas, por exemplo, deram origem à organização da máfia italiana. A máfia italiana possui um ritual iniciático, aquele de furar o dedo e colocar o sangue em um santinho, queimar o santinho na vela. Tudo isso era prática, né, muito antiga, com um sincretismo aí do catolicismo, com elementos das religiões antigas da região, das tradições, ou melhor dizendo, né, da região da Itália. Então, há até organizações nos dias de hoje que comprovam isso, que você tinha um sincretismo aqui, elementos diversos na iniciação profissional. Junte a isso ao fato de que o ofício de pedreiro, né, ou seja, a guilda dos pedreiros em tempos antigos, ela era ligada, né, a um conhecimento místico, um conhecimento passado por tempos ancestrais, que era um conhecimento mãe dos outros conhecimentos, que era o fundamento dos outros conhecimentos. Isso não é só um símbolo esotérico, como também está no próprio imaginário, porque o que forma uma civilização, o homem sai da caverna, edifica suas próprias casas e depois os seus templos e as suas instituições através da construção. Então a construção ela é uma espécie de ápice da intelectualidade humana para formar uma civilização. Então, junte isso a estes elementos já presentes nas próprias guildas e você terá essa ideia de por que a maçonaria, os conhecimentos de refinamento, de lapidação, de elevação espiritual do homem casaram tão bem na guilda, na corporação de ofício dos pedreiros práticos, né? Agora, há um ponto-chave na história aqui que vai explicar por que este casamento, que já estava presente no imaginário, ocorreu de forma tão benfazeja, né, no nosso mundo factual. Vamos lá. E aqui temos elementos importantes na história factual, deixando um pouco os mitos de lado, que é a dissolução das guildas dos pedreiros na Inglaterra. Elas foram abolidas em 1547 pela Reforma Protestante, a Reforma Anglicana, que começa ali com Henrique VIII. Por que foram abolidas? A Reforma Protestante aboliu as guildas e as corporações, e a mais afetada foi a guilda dos maçons, dos pedreiros, porque eram guildas patrocinadas e financiadas pela Igreja Católica Romana. Então, com o fim das guildas e também das ordens monásticas, os pedreiros maçons deixam de construir aquelas suntuosas igrejas carregadas de simbolismo. No Brasil, por exemplo, você tem igrejas influenciadas por esse tipo de construção muito antiga medieval, que é a própria igreja do Mosteiro São Bento. Tem ali símbolos do zodíaco e símbolos herméticos naquela igreja. A reforma anglicana, então, vai romper com esse tipo de construção católica e a guilda dos maçons se vê sem utilidade, passa então uma guilda para construir apenas prédios governamentais, mas sem aquele caráter já de guilda. Elas são dissolvidas por decreto governamental. Mas elas não param por aí, porque aqueles maçons tinham consciência de que a arte que eles praticavam não era meramente uma arte de erguer prédios, erguer igrejas e mosteiros e capelas, mas uma arte que envolvia a transmissão de um conhecimento sobre o homem através da construção. Foi aí que eles tiveram a ideia de estabelecer as lojas mistas. A primeira iniciação maçônica, então mista, vai ocorrer na Escócia, em 1641, quando Sir Robert Murray é iniciado na loja de Edimburgo, que era uma loja de pedreiros operativos, mas inicia este homem que não era um pedreiro, ou seja, ele foi iniciado ali no mistério simbólico da construção. Isso fica ainda mais claro quando Elias Ashmole é iniciado mais tarde na própria Escócia. Quem foi Elias Ashmole é uma figura fundamental
para o estudo da alquimia, da magia, da goécia e de tudo que envolve conhecimento hermético. Ele era um médico, astrólogo, alquimista e antiquário que foi iniciado também em uma loja mista escocesa no ano de 1646, ali um pouco depois até do próprio Sir Robert Murray. Por aqui, vemos que vários elementos, então, foram formando o imaginário maçônico, ou seja, aqueles elementos antigos das guildas dos pedreiros práticos, né, operativos, aqueles que exerciam a arte da construção, elevavam conhecimento esotérico sobre as realidades do ser, né, da realização do ser humano, para a construção, segundo lendas antigas, e aí lendas que remontam às próprias lendas judaicas e depois as próprias lendas cristãs da Idade Média, né? E também temos nesse balaio todo elementos da literatura cristã da época, tanto da literatura cristã católica, como também da própria literatura cristã esotérica. É isso que analisaremos agora, documentos muito interessantes. Um destes livros bem conhecidos é um publicado no século XVI, chamado Livre du Roi Modus et de la Rione Gracio, né, que é um livro sobre a arte da caça. E no que tange a maçonaria, ele faz vários paralelos entre elementos necessários para a caça e os vícios morais e espirituais, ou seja, ele vai utilizar ferramentas comuns à caça e também à construção como ferramentas utilizadas para lapidar a moral, combater os vícios morais e espirituais. A ideia, então, de usar as profissões, os eventos e ações da vida humana como etapas da transformação espiritual, da construção da virtude e eliminação dos vícios, era algo bem presente nesse mundo antigo. É bom lembrar que este livro, embora seja do século XVI, ele é de uma tradição, né, mais antiga, que vai ali do começo da Idade Média. Temos também um documento importante, ainda mais antigo, que é a Biblie Historiale, que é do século XV, que é uma edição da Vulgata de São Jerônimo, com a adição da História Escolástica de Pedro Comestor. O que é esse documento? Esse documento, então, é a tradução da Bíblia para o latim, de São Jerônimo, mas ela possui ali a história escolástica, ou seja, a explicação histórica para os eventos da Bíblia, segundo Pedro Comestor. O que ele fez nesse documento, aí à direita vocês estão vendo um pedaço dele, ele relata ali antigas histórias lendárias sobre a Bíblia, porque não só os judeus possuíam os seus midrashim, as suas hermenêuticas com Agadot, com lendas, os cristãos também. Né? Há diversos apócrifos cristãos que não fazem parte da Bíblia, como também há escritos de pais da igreja, como Orígenes, Clemente, Ambrósio, Irineu de Leão e assim por diante, que possuem histórias que os cristãos atribuem à tradição oral sobre o Velho Testamento, o Tanar dos Hebreus, e também sobre o Novo Testamento cristão. Então, essa Bíblia também é repleta de histórias e lendas sobre as figuras que passamos aqui nesta aula, abordaremos isso também em cursos futuros mais específicos sobre isso, sobre a presença destas lendas nestes documentos e suas ligações com o imaginário maçônico, tanto da maçonaria ali do seu princípio, como uma guilda de construtores, de pedreiros, como depois na própria maçonaria especulativa ou mista. Aí à direita também temos uma versão antiga das Crônicas de Eusébio da Cesareia, do século XV, esta gravura à direita, que é uma edição em Veneza. Veneza, para quem não sabe, era um centro intelectual muito poderoso nessa época, tanto de judeus como de cristãos. Grandes edições de livros de Cabalá e de tradição oral judaica, como Talmud, como os Midrashim, livros sobre Halahá, que é a forma judaica de viver
a lei judaica, saíam em Veneza, nas prensas de Veneza, e também por copistas de Veneza. Veneza, por ser ali um centro mercador, era um encontro, né, de várias civilizações e tradições. E esse livro é muito interessante porque possui as Crônicas de Eusébio da Cesareia, que é um pai da igreja antigo, que foi um historiador. Ele fez uma história eclesiástica, contou a história da igreja ali, segundo os cristãos, desde a era de Jesus até o período do próprio Eusébio, e é uma forma de entender a história muito simbólica. Eusébio de Cesareia é considerado como o pai da visão cristã da história enquanto ação da providência divina rumo à parúcia, ao apocalipse, a renovação de todas as coisas. Então é um livro muito simbólico, e este livro também dá ilustrações simbólicas que influenciaram tanto o imaginário renascentista, esotérico, hermético, como a própria guilda dos pedreiros. Aqui já temos um livro posterior, ou seja, que vai influenciar a maçonaria especulativa, ou a maçonaria que já estava aceitando os homens que não eram mais iniciados na arte da construção laborial com as mãos, mas que recebiam o mistério da construção e a ascensão do ser, digamos assim. Então surge este livro chamado, que é o Theatrum Chemicum Britannicum, do Elias Ashmole, que é uma coletânea de textos alquímicos e herméticos. O Elias Ashmole, neste documento, neste livro, ele faz uma seleção e uma coleção de textos alquímicos importantíssimos, de John Dee Kelly, que era um amigo e, digamos, sócio do Dee nas suas aventuras, do Ripley, que foi um grande alquimista, também com elementos esotéricos e simbólicos, bem além daquela alquimia mais ligada à química. E é um livro importantíssimo até hoje no estudo da alquimia. É um livro que todo alquimista deve ter em sua estante, e é recomendável também que um maçom estude o que está presente nesta coletânea do Elias Ashmole. E certamente foi um livro que influenciou o desenvolvimento da maçonaria como a conhecemos hoje. Temos também a Constituição de Anderson, foi editada por James Anderson, que era um presbítero da Igreja Presbiteriana Escocesa, onde vocês viram que ocorreram as primeiras iniciações, né, dos maçons já mistos, ou seja, aqueles maçons especulativos com os operativos. Ele mais tarde foi um presbítero importante em Londres, na Inglaterra, e há um caráter curioso aqui. Anderson se dizia um talmidim, né? Ou seja, um estudante e entendedor do Talmud. Talmud, que é a coleção do fundamento da tradição oral judaica, que é composto de Mishnah, que são os comentários mais antigos da tradição judaica oral, e a Gemara, que é um comentário à Mishnah. Então, todo rabino do judaísmo, ele deve ser versado em Talmud. Anderson, ele chegou até se apresentar, numa época, como um talmidim, ou em sotaque até Ashkenazi, um Talmid Rohen, um sábio em Talmud, alguém versado em Talmud. Ele publica essa Constituição em 1723, que é um livro que contém a história, as obrigações e regras da maçonaria para o uso das lojas. Aqui vocês estão vendo na grafia antiga ainda, por exemplo, for the use of the lodges, ou seja, o use aqui está com F, não com S, que era na grafia antiga, esse F tinha um som de S. Então é um livro muito antigo e obrigatório para os maçons e para os interessados em compreender a maçonaria. Deixo essa ligação curiosa aqui de Anderson com o Talmud. O Talmud, que é repleto de lendas, as lendas bíblicas que mencionei, né? Presente aqui na vida dessa figura importante da maçonaria. E é na Constituição de Anderson
que ele atribui a arte maçônica como escrita no coração de Adão, que é uma história presente no Sefer Raziel. Sefer Raziel, eu publiquei este livro em português, ele é um livro muito importante na Kabbalah, que é atribuído a uma transmissão que vai de Adão até uma origem que não sabemos, mas ele passa de Adão, Abraão, passa também antes por Noé e seus filhos, que é um livro de mistério. Sefer Raziel quer dizer o livro do anjo Raziel. Raziel quer dizer o anjo do Raz, que é mistério. Ou seja, um livro de mistérios, de magia prática, chamado livro de Kabbalah prática. E neste livro, então, o mistério do anjo Raziel é escrito em Adão. Adão depois preserva esse escrito em uma pedra escondida no alto dos céus, e depois essa pedra é acessada pelos homens de conhecimento de elevação espiritual. Vai desde Hanor, do profeta Enoque, que também é uma história conhecida do livro de Enoque, e assim por diante até chegar à sua publicação. Esse livro vai aparecer talvez por volta dos séculos 14 ou 15, ninguém sabe direito, mas é um livro muito importante na Kabbalah judaica e que é a lenda que confere com a Constituição de Anderson. Anderson também afirma que Caim foi o construtor da primeira cidade e a arte da geometria foi passada a Enoque, Set, Noé, Jafé, Shem e Cam. Essa ciência, então, teria sido preservada na Caldeia e levada ao Egito por Mitzraim, que é o filho de Cam. É uma lenda do Midrash que diz que o Egito ele foi edificado em sua glória, ou recebeu um grande conhecimento de Mitzraim, que era o filho de Cam. Então, há uma conferência aqui, novamente, com o Midrash. Anderson também afirma que Salomão edificou o templo sem um barulho das ferramentas dos homens, que é uma lenda do Talmud. O Talmud também diz que Salomão, para obter este feito, foi prender o demônio Ashmedai, também conhecido como Asmodeu, na Babilônia, através de uma técnica que ele aprende com um de seus construtores, chamado Benjamim. E Ashmedai é preso, levado para a construção do templo, e Ashmedai controla ali vários demônios para que o templo seja construído sem barulho. Também há a figura de Irã, rei de Tiro, na construção do templo. Esse é um tema que trataremos mais à frente, nas próximas aulas deste módulo ainda, ou seja, também está presente nas lendas judaicas. O Islã aqui é citado como agente da espada, fogo de destruição, contrário ao desenvolvimento das artes liberais, o que é apenas um contexto histórico aqui, de problemas históricos, porque a maçonaria depois vai se desenvolver no próprio meio islâmico e chega a ser atuante e importante em diversos eventos ali no Levante, entre muçulmanos, principalmente no século XIX. Os reis da Escócia são apresentados como adeptos da arte dos maçons. Na Inglaterra, teria aumentado seu espaço pelos esforços da rainha Elizabeth I, que inclusive era mecenas de John Dee, e era muito interessada em astrologia, alquimia e magia. Ela era até difamada pelos católicos de ser uma bruxa. Então há uma conferência aqui com a própria história da Inglaterra, com eventos históricos, essa ligação da rainha Elizabeth como uma patrocinadora da arte esotérica dos pedreiros, aqui no caso até dos próprios pedreiros operativos, todos que construíam as coisas, ou seja, ela vem depois até do Henrique para tentar restaurar isso, como uma restauradora desse tipo de conhecimento, mas ali o conhecimento já estava se espalhando também para o mundo esotérico no geral, digamos assim. E depois o rei James VI da Escócia, ele é coroado rei da Inglaterra e protestante, e para o Anderson ele foi o renascedor das lojas de pedreiros da Inglaterra. Ou seja, a reforma protestante com Henrique VIII, ela vem prejudica, no caso, a guilda dos pedreiros maçons, os construtores de igrejas e mosteiros, mas depois a própria reforma vai proporcionar a continuação dos mistérios maçônicos, não mais como fechados apenas aos construtores, mas passados agora também na forma simbólica. Esta aula, então,
serviu para deixar claro como o mito é muito importante na formação da história e ajuda a explicar, por exemplo, por que de todas as guildas que possuíam conhecimento iniciático, um conhecimento esotérico através do seu ofício, a guilda dos maçons foi a única capaz de sobreviver com o fim da sua ala, ou digamos assim, da sua versão operativa, né? Porque ela conseguiu sobreviver com maçons que não mais aprendiam os mistérios construindo de fato prédios, igrejas, e aprendendo todo o ofício da construção, porque ela sobreviveu da forma simbólica e sobrevive até hoje, Baruch Hashem, graças a Deus, né? Então, ela conseguiu tudo isso, né, por razões também históricas, porque é óbvio que as outras guildas também possuíam mistérios, né? Mas no mistério da construção, por esses elementos antropológicos e históricos que vocês estudaram agora, que a sua sobrevivência da forma especulativa conseguiu alcançar um sucesso que as outras não conseguiram. Por exemplo, a guilda dos cozinheiros ou dos padeiros, essas guildas, elas provavelmente detinham também conhecimentos iniciáticos, porque a culinária, o ato de cozinhar, também envolve uma alquimia, envolve um simbolismo. O ato de comer, por exemplo, é muito presente em todas as tradições. O que é a missa, né? A missa ocidental católica é feita de comida, tem a hóstia, tem o jeito certo de preparar a hóstia, e as refeições também, o jejum, todos os aspectos da alimentação envolvem também o esoterismo. Mas estes motivos que vocês estudaram aqui nesta aula foram os que possibilitaram a sobrevivência da maçonaria. Esses motivos foram factuais, da história factual, história no espaço-tempo, mas sem aquela base mitológica, eles não teriam vingado. Aquela presença muito forte da questão da metalurgia, da construção, do artesanato, iniciado por aquelas figuras muito presentes no imaginário, né? Enoque, Noé, Abraão e assim por diante, depois até passando na Renascença por Hermes, figuras da Grécia e do Egito, todas elas ligadas então à construção, à edificação de cidades e de civilização. Isso fez com que o que vocês aprenderam aqui fosse tema da aula de hoje, não teria se perdido no passado. É bom lembrar que estudiosos da Bíblia, por exemplo, tanto mais esotéricos, digamos, como mais críticos, colocam tanto Nimrod como Tubal-Caim, ou às vezes Caim, como fundadores das cidades, né? Alguns colocam Caim como o fundador da primeira cidade, ao ser expulso depois de matar Abel. Alguns colocam Nimrod com base na própria palavra da Bíblia, que diz que Nimrod foi o primeiro homem de poder, o primeiro homem poderoso. E alguns colocam Tubal-Caim pela sua arte de ferreiro, né, de Hadad ou Hadad, como fundador ali dos primeiros agrupamentos humanos. E a cidade, né, a ideia de cidade ali de civilização diretamente ligada à ideia de construção. Então espero que essa aula tenha sido proveitosa. Agora vamos nos aprofundar aos elementos principais aqui na formação do imaginário da nossa maçonaria, dessa que chegou até hoje. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.